Fala, gurizada medonha! Crítica gratuita no ar, Marcos, voltando para analisar mais um álbum, mais um ótimo lançamento que temos aí. O início de 2020 está sendo muito promissor para quem curte metal, principalmente metal um pouco mais extremo, digamos assim. Vou falar de uma banda que não chega a ser uma precursora, mas foi uma das bandas responsáveis por popularizar um ritmo que se tornou uma febre, principalmente nos Estados Unidos, o deathcore. Passaram por um grande abalo, uma grande perda, vocês vão saber ali no resumo que eu vou fazer da banda. E aparentemente esse álbum serve para reerguer os caras. Sim, estou falando de Suicide Silence, Become the Hunter. Norte-americana, mais precisamente de Riverside, Califórnia. 2002 foi quando os caras começaram ali a esquematizar o que seria a banda. O vocalista, o mais conhecido como Mitch, tinha uma banda cover de Hatebreed, veja só, e ele gostava muito de Korn, Deftones, Slipknot, Sepultura também, flerta ali como uma das grandes influências da banda. Passaram ali alguns anos, o cara assumiu os vocais. A primeira versão da banda tinha 2 vocalistas. Ele, por alguma mudança lá na formação, ele acabou assumindo os vocais sozinho e inova bastante o gênero. Vamos lembrar que em 2002 ali, o primeiro álbum dos caras é de 2007, mas vamos lembrar que em 2002, 2003 foi quando eles começaram. O deathcore ele era muito embrionário ainda, eram poucas bandas que de fato faziam alguma coisa próximo ao que viria a ser o deathcore executado pelo Suicide Silence. Então os caras foram meio que inovadores ali, eles conseguiram fazer algo que estava fora da curva do cenário musical naquela época. Chamaram a atenção da Century Media, uma grande gravadora. Assim, eles têm um portfólio de artistas muito variado, apostaram nos caras e lançaram, como eu disse, em 2007, The Cleansing. Cara, foi um sucesso, nem a gravadora estava esperando, muito menos eles, que fosse vender tão bem, velho. Eu até anotei aqui, os caras estrearam, se eu não me engano, foi no 30º lugar da Billboard. Cara, isso é muito difícil para uma banda que é o primeiro lançamento dos caras, um gênero razoavelmente novo, tu não tinha muitas outras bandas de referência, como eu já disse, e era muito diferente, era muito extremo. The Cleansing tem como principal temática a antirreligiosidade. Então, assim, era um tema um tanto quanto peculiar para uma banda lançar no seu primeiro álbum, e eles apostaram e deram muito certo, velho. Graças a isso, começaram a excursionar pelos Estados Unidos com outras bandas não necessariamente do gênero. Lembrando que já tinha ali, nessa época, já como eu disse, 2007, tinha algumas outras bandas ali que já faziam algum barulho razoavelmente parecido, que era o caso do Bring Me The Horizon, Whitechapel e o All Shall Perish. Essa última banda, All Shall Perish, será citada um pouco mais pra frente. Quem tá ligado na história da banda sabe por quê, quem não tá, fica esperto aí. Em 2011, The Black Crown, e aqui os caras já estão muito tranquilos com a gravadora já falou: gurizada, se vocês quiserem pedar no microfone e botar uma distorção, a gente vai lançar, porque tá dando muito certo. Os caras já estavam conseguindo fazer grandes turnês, não só pelos Estados Unidos, chamando atenção na Europa também, uma boa base de fãs aqui no Brasil. Inclusive há bandas no Brasil que já estavam sendo influenciadas pelo Suicide Silence, e os caras resolveram apostar no que era a influência meio que, digamos, primordial dos caras, que era no metal. Eles conseguem ali, neste álbum, fundir o deathcore, que já estava muito lapidado, já estava assim, a receita já estava pronta, e começam a incluir ali elementos de nu metal. E este álbum, para mim,
é o meu favorito por razões óbvias. Eu adoro nu metal, é óbvio isso. E tem a música que eu mais gosto, que é You Won't Live Ons. O ano de 2012 foi muito triste, não só para a banda, mas para os fãs da banda. Eu acho que quem gosta de música, de metal, também sentiu a perda do vocalista. Infelizmente o cara sofreu um acidente de moto, coisa e tal, não conseguiu sobreviver, infelizmente. Por conta deste acidente, a banda fez um DVD ao vivo convidando vários vocalistas para performar as principais músicas da banda. É um DVD incrível, cara. Até vou deixar o link aí na descrição, ele já está disponível totalmente aqui no YouTube. Quem não conhece, é uma boa oportunidade de conhecer a banda, das diversas fases que eles já passaram. E aí, ainda em 2012, eles anunciam o Hernán Hermida, e era o vocalista do All Shall Perish, que já havia excursionado com a galera do Suicide Silence. Então já tinha ali uma broderagem, digamos assim. O cara entra e eles lançam o You Can't Stop Me. Esse álbum eu considero, opinião minha, não é da crítica minha, uns 2 passos para trás. Eles deixam um pouco no metal ali, ele ainda existe um pouco ali na questão de composição da banda, mas ele está reduzido, digamos assim. Voltam para um deathcore um pouco mais clássico, raiz, termo ridículo, enfim. E o Hernán, ele traz um pouco das influências das letras dele, apesar de que ainda tem algumas músicas ali, algumas coisas que ainda eram da época do Mitch. A banda é muito boa, a execução do álbum ela é muito boa, a transição do novo vocalista pareceu ser razoavelmente natural, as coisas estavam caminhando bem, parecia que a banda ia voltar a dominar o mundo, era o momento dos caras quando em 2017... Vem voltar para a época do nu metal, que já estava ali, o nu metal já estava basicamente esquecido, eram pouquíssimas bandas que ainda faziam um som tipicamente nu metal, principalmente em 2017, apesar de que algumas bandas estavam revisitando o gênero, como é o caso do Bullet for My Valentine, o próprio Machine Head voltou com Catharsis, e aí o Suicide Silence resolve, não, Hernán, tu tem uma voz legal, eles achavam pelo menos, pra cantar limpo. Faz umas letras muito doidas aí, canta limpo, solta o vozeirão, já vai botar uns barulhos muito doidos aqui. E eles fizeram uma fusão não do nu metal com Suicide Silence, mas sim uma fusão entre Korn, Slipknot e uma lembrança bem distante, muito distante mesmo, de Deftones. E aí surgiu Suicide Silence. Quando as bandas apostam nessa guinada de carreira, vamos mudar os nossos parâmetros, vamos mudar nosso estilo, vamos mudar alguma coisa, as bandas meio que dão um reboot. Então elas lançam um álbum, até por orientação da gravadora, e era o primeiro álbum pela Nuclear Blast, eles mudaram de gravadora nessa época, para um álbum com o nome da banda, que é para mostrar, a gente tá numa nova fase. E essa nova fase deu uma dor de cabeça do caralho. Muita gente reclamou, muita gente não entendeu o que eles estavam querendo com aquela porra. Cara, se tu procurar aí Suicide Silence Doris React, tu vai achar vários vídeos da galera, tipo assim, metendo sarrafo na música. Que, cara, eu como fã de nu metal, eu realmente acho que foi um álbum muito genérico, assim. Realmente parecia uma banda que ouviu Korn e viu que dava pra fazer algo parecido. Gostava de Slipknot e tinha capacidade de fazer uma mistura dos dois. Então assim, é uma coisa muito genérica. As letras também são um pouco vazias, digamos assim. Elas não impactam. E a escolha por como colocar os vocais foi muito, muito, muito duvidosa, para não dizer totalmente errada, assim, tipo, é um álbum um pouco difícil de tu conseguir curtir ele do começo ao fim sem pular uma faixa ou outra, porque, cara, chega uma hora que tu fica meio puto, assim, tipo, cara, tá ruim, a qualidade do álbum, ela é
cunho duvidoso, assim, eles vinham numa crescente em questão técnica de gravação, não técnica de execução de músicas, que isso eles são bons, é fato isso, mas a questão de gravação, a técnica de gravação estava tão... que é um álbum que eu levei muito tempo para conseguir ouvir ele inteiro e tirar um parecer. Se eu tivesse que dar uma nota para esse álbum, inclusive eu ia gravar sobre ele aqui pro canal, acabou que não rolou, tipo, questão de tempo, e até essa minha demora em absorver o álbum, seria um álbum no máximo nota 6, tá ligado? Tipo assim, ele foi muito desnecessário. E aí chegamos em 2020, finalmente, os caras já excursionaram, absorveram a pancada que foi o Suicide Silence, o álbum de 2017, ouviram bastante as críticas, ouviram que precisavam voltar à época deathcore que eles tinham, que era uma época muito boa, os caras sabiam o que eles estavam fazendo, eles praticamente reinventaram um gênero que era embrionário, como eu disse lá no começo do vídeo, e conseguiram popularizar um gênero de música muito extrema. Tanto é que surgiram novas boas bandas de 2015 pra cá, de deathcore. Enquanto outros gêneros acabaram morrendo, o deathcore começou a crescer novamente. Temos boas bandas, inclusive vou citar uma aqui, God Eater, é uma banda de vegan metal, deathcore vegan, velho. Eu prometo que vou fazer um vídeo falando mais sobre os caras, fica ligado aí. E aí chegamos em Become the Hunter, e aí eu acho que é um álbum que dá 2 passos para trás, como foi a questão do You Can't Stop Me, e os caras acertam muito bem. É um álbum coeso, é um álbum, ele é um álbum bruto, ele é um álbum, como é que eu posso dizer isso sem ser repetitivo, mas ele é um álbum que se encaixa, assim, tipo, eu acho que dá para esquecer o Suicide Silence de 2017, e esse álbum ele entra perfeitamente como uma evolução do You Can't Stop Me. Então assim, volta um pouco as influências de nu metal. Tu tem uma música como a Skin Tight, que eu gosto inclusive, que ela é muito nu metal, ela tem quase nada de deathcore, mas se encaixa, ela tem sentido, ela tem uma estrutura que faz ela pertencer a este álbum e não destoar do restante do álbum, que é muito deathcore, é muito ríspido, é muito agressivo, é muito rápido. O Hernan é um grande vocalista, eu gosto demais dele da época do All Shall Perish. Eu acho que Suicide Silence ganhou com a ida dele, mas a gente acaba perdendo o All Shall Perish, que acabou basicamente acabando com a saída do cara. E eu acho que a liberdade que ele começou a ter de escrever as próprias letras e a ajuda dos caras em compor e tudo mais, faz com que esse álbum seja um álbum tipo assim, cara, ó, esse é o novo Suicide Silence, gostem ou não, a gente vai ser assim. E é muito difícil não gostar. Como eu disse, é um álbum muito coeso. Two Steps, por exemplo, é uma música que ela entraria facilmente em qualquer um dos álbuns anteriores. Eu gosto de como ela é executada, eu gosto da rispidez, ela é uma música muito visceral, é um álbum muito visceral, é um álbum muito bom de se ouvir, cara. Se tu tá com raiva, é um álbum que vai te ajudar a botar essa raiva pra fora. Se tu tá pra baixo, é um álbum que te levanta. Se tu tá precisando desacelerar, é um álbum que vai fazer com que tu pare pra escutar o que o cara tá te falando. E uma das vantagens do Hernan, não que o Mitch não tivesse isso, muito pelo contrário, eu adorava os vocais dele, mas o Hernan, ele tem essa vantagem de que é muito fácil entender o que ele tá berrando pra ti. Então é muito tranquilo tu conseguir absorver a mensagem, entender por que ele tá usando fry, por que ele tá fazendo gutural, por que ele tá berrando desesperadamente. Então é um álbum muito redondo, ele é muito coeso, ele é muito gostoso de ouvir. Desde sexta-feira, quando o álbum foi liberado, eu não paro de ouvir. Assim, tipo, eu me lembro que quando saiu as primeiras 4 faixas, eu falei, cara, não vou nem ouvir, porque se eu não gostar de uma delas, eu vou ficar com o nariz torcido pro novo álbum, e não foi o que aconteceu. O novo álbum, ele funciona muito bem, como eu disse, ele é muito redondo, ele é coeso, ao contrário do de 2017, então assim, quem meio que ficou com o pé atrás, largou a banda de mão, é uma ótima hora para voltar a curtir Suicide Silence, porque está muito bom, vale muito a pena. É um álbum que eu dou tranquilamente uma nota 8.5,
Diria até um 9, cara, mas eu acho que tem algumas oscilações ali, por mais que ele seja coeso, eu acho que tem algumas coisas que poderiam ter sido um pouco mais diretas, um pouco mais ríspidas. Eu acho que o público de Suicide Silence, não que eu seja, né, eu acho que da galera, das bandas de deathcore, eu acho que a que eu realmente mais gosto é o Whitechapel, mas o Suicide Silence é uma banda que eu tenho um carinho, porque eles têm essa capacidade de se reinventar, como foi na questão do The Black Crown. Eles têm a capacidade de errar, entender o erro, ouvir os fãs e trazer um álbum que agrade aos fãs da época mais antiga. Mas eu ainda acho que... eu ainda espero uma continuação do The Black Crown, tá ligado? Eu acho que foi um álbum... Ele é muito perfeito, ele é muito certeiro, assim. Eu acho que ainda falta um novo The Black Crown pro Suicide Silence. Não fazem muito sentido falar aqui. Outros fazem e acaba perdendo timing, porque é um álbum que tem que ouvir um pouco mais de tempo e tal, demanda um pouco mais de atenção, mas é isso aí. Vou fazer o possível para termos mais álbuns aqui no Crítica Gratuita. Deixem aí nos comentários as sugestões de vocês e procure nossas redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram, também lá no LinkedIn. É isso, beijo, abraço, tchau e fui! Valeu, falou!